Esse é o nosso segundo vídeo, entendendo o código Musk, como que funciona a cabeça dele, mas eu não vou explicar para você agora. Eu vou simplesmente te mostrar o que ele produziu para você ver como que funciona a cabeça dele. Olha essa imagem dos 3 motores Raptor. Olha o motor 1, 2, 3. Olha como ao longo do tempo são adicionadas camadas, de tecnologia, de complexidade. Você está olhando? Então, o que eu tenho para te dizer que eu baguncei, ou seja, eu alterei a ordem dessas imagens. Porque a maioria das pessoas acredita que ao longo do tempo, os processos, as empresas têm que ser mais complexas. Só que eu vou te mostrar agora como que é efetivamente a ordem da evolução dos motores dele. Olha só, o primeiro motor tinha um monte de fio, um monte de coisas, teve o segundo motor e olha como que é a evolução do terceiro motor. Agora está na ordem certa. E você vê como ele foi retirando coisas que eram desnecessárias, coisas que poderiam dar problemas no espaço. Ou seja, o que ele queria? Ele não queria um motor que impressionasse pela quantidade de fios. Não era isso. Ele queria algo que que houvesse repetibilidade, Ou seja, ele queria algo que pudesse ser repetido, reduzindo riscos e aumentando a escala. E é exatamente isso que essa imagem simboliza. Como de fato funciona a cabeça do Elon Musk. E você acabou de ver agora na prática. Tá, mas e agora? O que nós podemos fazer? No primeiro vídeo a gente viu a questão de cortar os excessos, aquilo que é adicional. E agora nós vamos entrar mais uma camada profunda disso, com base nos estudos que eu realizei de como que funciona a cabeça do Elon Musk. Ele tem um algoritmo pelo qual ele opera, pelo qual ele funciona e ele adota nas empresas, e vamos começar agora a falar quais são as etapas. Uma das questões que eu quero trazer para você é o seguinte: normalmente a gente vê uma coisa funcionando e fala, como que eu adapto, como que eu uso isso na minha empresa? Mas a questão é a seguinte: você não pode pegar simplesmente isso, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e tentar usar na sua empresa. Esse é que é o problema. O que tem que ser feito é você entender quais são os critérios de decisão por trás, e não simplesmente um copia e cola. Uma das coisas que é interessante do Elon Musk é que ele fala: as únicas regras reais são as ditadas pela lei da física. Todas as demais são apenas recomendações. Olha que interessante. Lembra que no primeiro vídeo a gente falou sobre questionar as regras, Aquelas regras que você cria para o seu funcionário, que você cria para o seu fornecedor, que você cria para o seu cliente, o que disso você de fato precisa. E agora nós vamos entrar em mais camadas desse processo para entender com profundidade isso. Nós temos uma tendência de buscar a melhora, otimizar, como que pode melhorar aquilo que está funcionando. Mas na verdade existe uma etapa anterior a você melhorar, que é eliminar aquilo que você não precisa. Então, existe um primeiro olhar daquele que você já consegue eliminar aquilo que você não precisa de fato. Aquilo que não está gerando valor nem para você, nem para os seus clientes, mas está ali por algum motivo, foi crescendo lá aquela coisa lá na empresa, era um probleminha pequeno e foi crescendo, enfim. Primeira questão é pensar em eliminar antes de realizar melhorias. Esse eliminar é no sentido de simplificar. Nós não podemos confundir isso simplesmente com aquela busca louca por cortar custo. Não é apenas sobre isso. Não é você fazer ali uma gestão focado apenas na planilha, no corta, corta, corta. Mas é o que pode ser simplificado. Lembra do motor que eu mostrei? Olha o tanto que ele foi simplificado. A outra questão, se fala muito em escalar, em acelerar, Isso é uma palavra que são palavras que todo mundo ama. Acelerar, escalar. Só que você só deve chegar nesse ponto quando você já passou pelas anteriores que eu falei. E é aí que você vai começar a pensar em acelerar. Porque se você não fizer essas etapas antes que eu falei, o que você vai acelerar? Você vai simplesmente multiplicar o erro. Você vai agravar o problema. Você vai pegar aquele lixo, aquela coisa que você não está precisando, e multiplicar em outros sacos de lixo, que são coisas desnecessárias, que vão pesar para você, para a sua saúde empresário, vai pesar para o cliente, que ele tem quase ali que pegar um crachá da sua empresa, porque parece muitas vezes que o cliente está trabalhando para a sua empresa. É tanta regra que ele tem que cumprir que parece que ele virou CLT da sua empresa. Então, antes de você pensar em acelerar, você vai ter que reduzir e simplificar.
E aí você entra nessa questão de acelerar, tá? E agora tem algo que é muito interessante, né? Porque agora a moda é automatizar, né? É você principalmente adicionar camadas de inteligência artificial ao seu negócio, né? E a gente sabe que pelos estudos, eu tenho acompanhado essa questão da inteligência artificial no Brasil e fora, mais de 70% dos projetos de inteligência artificial fracassam por alguns motivos que são recorrentes, né? A falta de integração com a equipe, ou não tem conexão com a estratégia do negócio, você tem uma automatização burra ali, que é apenas de atendimento. Mas voltando à questão do automatizar, você não pode começar por automatizar. Você tem que ter passado pelas camadas anteriores que eu falei para você. Você vai ter que eliminar aquilo que você não precisa, simplificar. Aí que você vai ter que ver o que você pode acelerar naquele conjunto de coisas que ficaram. E a partir disso você vai olhar o que pode ser automatizado. Tá? Não é questão de automatizar 100% tudo, não é sobre isso, é sobre você olhar especificamente para a necessidade, para a geração de valor, como que isso impacta no seu cliente, aí você vai automatizar. Muito diferente do que tem acontecido, né? Dessa loucura desenfreada por automatização de atendimento. Inclusive, às vezes você acelera, investe pesado em atendimento, de leads que você nem precisaria estar atendendo porque a sua estratégia de captação está errada. São leads que nem deveriam ter chegado até você, eles deveriam ter sido filtrados antes. Então, essa questão, essa loucura por automatizar, existe muito desperdício de recurso, de projeto por parte das empresas. Tem que ser analisada a empresa como um todo, um diagnóstico de profundidade, para realizar aquelas etapas que eu falei anteriormente e só por último automatizar. É assim que funciona a cabeça do Elon Musk. É assim que ele consegue os resultados que ele tem. Uma empresa que é descartável, o que é uma empresa descartável? É aquela que o seu cliente te descarta por qualquer coisa, por qualquer 10 centavos, R$2, ele está te trocando pelo concorrente. É uma empresa que não tem diferencial. Esse tipo de empresa, o que acontece? Ela opera no modo commodity, toma decisão como todas as demais tomam, olha para o concorrente para tomar decisão em vez de olhar para o cliente. A questão é que você não deve andar com a boiada, ou seja, fazer o que todos estão fazendo, ficar olhando para o concorrente para tomar a sua decisão. Lógico, você tem que saber ali o que o concorrente está fazendo, mas você tem que olhar para o cliente. O seu posicionamento, a sua proposta de geração de valor, qual é o storytelling, quais são as histórias que você está contando em torno do seu negócio, em torno do seu produto. Como que de fato você está gerando valor para a vida do cliente. Você tem que reduzir a descartabilidade do seu negócio. Você tem que fazer mais falta para o seu cliente. Ou seja, você tem que entrar no negócio do cliente quando você é B2B, quando você vende para empresas. Você tem que entrar na vida do seu cliente quando você vende para consumidor final. E fazer parte, a sua participação tem que ir muito além da participação do mercado. Tem que ir na participação do cliente. O Elon Musk, o que ele faz? Ele é muito focado nas coisas, ele elimina aquilo que não é necessário. É essa atitude que você tem que tomar a partir de agora. Elimine o que é desnecessário. Não é apenas uma busca de custo desenfreada, de corte de custo, olhando apenas para a planilha. Não é sobre isso. É esse olhar atento, assim como funciona a cabeça do Musk. Então, foi esse o vídeo. Espero que... espera um pouquinho. Teve uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Se você não me segue, clique aqui para seguir, tá? E se você acha que esse vídeo faz sentido, ou para sua equipe, ou para algum amigo ou amiga seu empresário, manda esse vídeo. Eu gostei muito de ter tratado desse assunto aqui com você, espero que eu tenha contribuído para a sua vida e para o seu negócio com esse vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.